O nosso primeiro programa vai caminhar pelas artes. Hoje eu vou entrevistar Carlos Morgani. Ele é formado pela FAAP, foi professor de desenho pelo SENAC e hoje presta serviços de storyboard. Eu queria saber primeiro como que foi o começo das artes plásticas para você. Olha, foi uma escolha que desde pequeno, né, eu já sabia que ia para esse lado mesmo, né? Meu pai era músico e gostava também de artes, né? Ele era caligrafista. E minha mãe não teve nenhuma objeção, né? Eu perdi meu pai muito cedo e eu não sabia fazer outra coisa mesmo. Eu faltava nas aulas de educação física lá para procurar fazer alguma atividade voltada a desenho, né? Desde pequeno, então. E a partir daí fui fazendo cursos técnicos, né? Entrei numa escola técnica legal, Carlos de Campos, e já ingressei na faculdade logo em seguida, sempre procurando fazer coisas relacionadas a desenho, né? Laboratório de desenho, pinacoteca e etc, né? Visitando museus, tudo isso é importante, né? E o que você acha que influencia o seu trabalho? Olha, eh, essa questão que eu levantei agora de visitar museus, né? Eu sempre procurei também ter conhecimento do mercado, visitando as editoras. Quando a gente está começando como profissional, a gente dá muita pernada, né? Bate de porta em porta mesmo. Então, você acabou de falar sobre museus, sobre o que te influenciou. Você frequenta muitos museus, exposições, essas coisas? Sim, gostaria até mais, né? Tem umas filas imensas, às vezes no MASP, que a gente tem que esperar um momento para chegar no museu. Mas Pinacoteca muito, né? Que eu tô pertinho aqui no centro. E desde a época da faculdade era uma coisa que eu tinha dúvidas, inclusive, se eu ia para artes plásticas ou comunicação visual, né? E acabei fazendo curso de artes plásticas, não me arrependo, porque foi uma bagagem imensa que eu adquiri ali. Mas acabei indo para a área de ilustração, né? Que também a gente tem um repertório grande de influências de artistas, né? É, acho que todo ilustrador ele tem assim um artista que ele se apega, né? Que ele procura conhecer melhor, né? E eu não sou diferente. E você pode falar um pouco desses artistas que te influenciaram também? Sim, sim. Eu gosto da obra de alguns impressionistas, Degas, né? Que é um mestre no pastel seco, Cezanne pelas nas formas geométricas, né? E, e assim como Paul Klimt, né? Que eram mais surrealistas, mas também as cores eram maravilhosas, né? São influências fortes. Modigliani, né? Pela figura humana, né? E assim como outros, né? Morgani, hoje em dia você está trabalhando mais com o quê? Trabalho mais com storyboard e alguns desenhos de produção, né? Mas, mas explica pra gente um pouco o que é o storyboard. Decupagem de um roteiro para cinema ou para vídeo, né? Para comerciais. Vou dar um exemplo básico. Assim, tem uma propaganda de 30 segundos e que tem um plano fechado de um casal, um plano aberto da família reunida e assim como tem um cenário, tudo ali eu vou desenhar e dando com o diretor a direção do filme, né? Ele é apresentado, ele é da agência para o cliente final. E a apresentação dele ela tem que ser um pouco mais primorosa do ponto de vista de apresentação mesmo, né? Arte finalizada, colorizada muitas vezes, ou às vezes até um storyboard mais para reunião interna que não precisa tanto luxo. Mas o importante é que que esse storyboard seja muito didático, conte o filme para o cliente com muita clareza, né? Não só para o cliente como para todas as reuniões internas ali de equipe de produção, tal. E isso é voltado mais para as agências de publicidade, propaganda, essas coisas? Agências de publicidade e produtoras de cinema também, produtoras, né? Em relação ao mercado, o que você pode falar pra gente? Storyboard sempre tem, né? Mas assim, como eu trabalho na área há muitos anos, eu tenho sentido assim um certo, é, um-
a área é um pouco saturada. Tem bastante produtora no mercado, muitos diretores aí começando, né? Um grande potencial de mercado, trabalho de story. A questão é que existe uma coisa na publicidade que é assim, concorrência também, né? Então uma produtora brigando com a outra para ver se consegue o filme, e às vezes você está inserido nessa história e eles te perguntam se você está a fim de trabalhar num projeto de risco, e às vezes você pode, às vezes não. É o mercado que era o mercado de uns anos atrás, entendeu? Que era o mercado mais promissor. Hoje em dia tá mais recessivo, tem mais competitividade. E tá todo mundo na área reclamando um pouquinho disso, né? Mas o que é um projeto de risco? Projeto de risco, assim, tem 2 produtoras ou mais. Prospectando seria assim: vamos fazer um trabalho para ver se a gente ganha o cliente, né? Ou se a gente ganha a agência. Elas fazem um filme, teaser, alguma coisa assim mais curta, e contam com você, com o cara do Storyboard para vender esse produto. Se você ganhar com o seu trabalho, a produtora pega o filme da Lacta, por exemplo. Se não, você fica a ver navios. É evidente que mesmo em projetos de risco, às vezes existe um cachê, né, alguma coisa simbólica. Diante de toda essa concorrência das produtoras, você já pensou alguma vez na sua vida em largar o storyboard? Pensei, às vezes não só pela concorrência, às vezes a gente pega um job no meio da noite, tem que entregar para o cliente no outro dia, é sempre muito... a gente é muito exigido, né, nessa área, assim. Mas eu já estou nessa área há muitos anos, eu tenho um nome, né? Então, assim, queira ou não, eu tenho um trabalho, eu tenho até uma empresa que eu abri para esse tipo de trabalho. Storyboard, desenhos de produção, que eu falei pouco, são perspectivas, né, que eu faço de cenário, né? Você administra o seu trabalho com a sua família? É meio difícil às vezes, porque é um trabalho que não tem aquele horário pré-determinado, tipo um horário comercial, das 9 às 18. Não. O autônomo, muitas vezes ele tem que acordar muito cedo, porque ele já tem uma reunião, né, ou reunião com o cliente lá, que ele tem que apresentar esse material no meio da noite. Eles vão mandar a pasta, eles vão fazer a pasta, e em uma reunião às 9 da manhã você tem que estar mandando as coisas às 5 da manhã. Então, assim, eu acho complicado às vezes, mas é uma rotina que eu tenho que eu tenho que entender, e a família também acaba entendendo, né? A gente não gosta de abrir mão nem do trabalho, mas também nem da família, né? Você tem alguma dica para uma pessoa que hoje em dia quer viver de arte no Brasil? É bom estar sempre se atualizando, né? Fazendo os cursos, etc. Ter ciência de como é o mercado, mas não tem muita escolha. Se a pessoa gosta daquilo que está fazendo, eu acho que tem que investir. Chegar na mãe lá e falar: mãe, eu quero, entendeu? A garotada, né? E você acha que o Brasil consegue investir nos seus artistas? É complicado. A gente tem aí alguns projetos de governo, com aquele PROAC, por exemplo, que está dando investimento para o pessoal de teatro, pessoal de literatura e agora quadrinhos, né? Que é uma verba anual. Mas ainda é um grupo um pouco pequeno, né? Existe uma concorrência grande também daquele grupo que consegue esse subsídio do governo, esse incentivo. De maneira geral, eu acho que o Brasil não investe muito, não. Assim, eu acho que o mercado poderia ser muito maior. Eu vejo que o mercado editorial também, pelo que falam, né, meus colegas que estão mais na área que eu, também reclamam bastante, né? O storyboard é uma questão de momento, né? Eu estava falando para vocês que esse ano foi um ano difícil. Esperamos nós que o ano que vem seja mais tranquilo. Para finalizar, o Morgani vai fazer pra gente um desenho, mostrar um pouco da técnica dele. Now people got to line up wherever we go. Try and get a ticket to a headline show. We're packing screaming crowds in right to the doors. 15,000 people watching Yelko. Now everybody calls
um croquis, né? Na verdade. Com essa cara de shooting. Morgani, o desenho ficou muito bom. Eu quero agradecer você por ter estreado o programa junto com a gente. E eu espero o pessoal pro próximo programa.